Irmãos, a paz. Hoje nós vamos meditar no capítulo 6 de Mateus, dos versículos 25 até o versículo 34. E nós leremos por hora apenas o primeiro versículo, que é o 25. Mas vocês podem permanecer com as suas Bíblias abertas, porque nós vamos discorrer sobre esses versículos. Diz o seguinte: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, por quanto haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Ansiedade. Esse é o mal do nosso século. Com todos esses acontecimentos ocorridos no mundo, você não está ansioso? Ansiedade. Quem não é ansioso? Principalmente em momentos difíceis como nós estamos passando. E hoje nós vamos falar sobre a ansiedade. Nós vamos falar sobre esse tema porque Jesus, no Sermão do Monte, ele falou sobre a ansiedade. Nesse lindo texto da palavra do Senhor, Jesus Cristo vai mostrar aos seus discípulos como vencer a ansiedade. Você quer superar a ansiedade? Você quer dominar a sua própria ansiedade? Você quer vencer ou superar a sua ansiedade? O que Jesus fala a respeito disso? Para você vencer a ansiedade, você tem que reconhecer que é um grande problema. A ansiedade é um grande problema, principalmente nos nossos dias. A ansiedade é um mal que assola a todos, uns mais, outros menos. A ansiedade, ela não depende tanto das circunstâncias. Você muitas vezes pode ser ansioso sem não estar passando por lutas. Mas a ansiedade vai aumentando à medida em que as adversidades vão ocorrendo na nossa vida. E Jesus, ele vai mostrar a respeito do problema da ansiedade aqui. A ansiedade era um mal que Jesus Cristo precisava tratar. Jesus Cristo se preocupava com os seus discípulos e outros também. Por isso, da mesma maneira que ele se preocupou em curar o paralítico, em ressuscitar os mortos, em purificar o leproso, ele, ao tecer esse discurso, ele vai mostrar aos seus discípulos como superar a ansiedade. Por isso, a ansiedade, sim, ela é um problema. E se você anda ansioso, preocupado, você pode superar. Sim, para você vencer a ansiedade, você tem que reconhecer o problema. Mas Jesus Cristo vai mostrar o seguinte, nesse primeiro versículo, e em outros, quando ele fala das aves dos céus e dos lírios do campo. Ele vai dizer a respeito do nosso valor. Sabe como é que você vai superar a sua ansiedade? A partir do momento em que você observar o quanto que você tem valor, o quanto você é precioso e o quanto a sua vida ela é importante. Às vezes você pensa o seguinte: eu não tenho valor nenhum. Você pode não ter valor nenhum para a sociedade. Você pode não ter valor nenhum para a TV Globo. Porque nessa disputa que ela está tendo com o presidente, se eu vier a falecer, ou outro vier a falecer, somos apenas um dado estatístico. O mesmo ocorre para os políticos. Você pode não ter valor para aqueles que não estão nem aí para você, mas você tem muito valor para Deus. E é o que Jesus Cristo vai falar para os seus discípulos. Olha, vocês não têm que andar ansiosos, porque vocês valem muito mais do que a comida que vocês comem, do que a bebida que vocês bebem, do que as vestes de vocês. Vocês valem muito mais ainda
Você pode observar nos versículos seguintes, diz, do que as aves dos céus ou os lírios do campo. Qual é o valor teu? Você vale mais do que o mundo inteiro. Porque o que importa o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Esse é o valor da alma de cada um de nós para Jesus. Seja você rico, pobre, criança, velho, você tem esse valor. Você vale mais do que o mundo inteiro para Deus. Você vale o sacrifício de Cristo. Há um versículo simples que você já aprendeu. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se os teus amigos te abandonarem, no momento de crise, não ande ansioso, porque você vale muito mais do que você imagina. E quando Jesus Cristo vai dizer o que dará ao homem em troca da sua alma, que adianta a pessoa ganhar milhões, se vestir bem, comer bem, se não pode acrescentar, como o próprio Senhor Jesus Cristo disse, mais um côvado ou 45 centímetros na sua vida. Sim, você tem valor, um valor muito grande para Deus. E é isso que você tem que pensar a respeito do seu valor. Porque a partir do momento em que você reconhece o valor da sua vida e o quanto você é precioso para Deus, você vai deixar a sua ansiedade de lado e vai procurar viver o que Deus preparou para você. E o que Deus preparou para você é muito mais do que você pediu ou pensou ou que o seu coração imaginou. É isso que Deus tem preparado para aqueles que o amam, disse o apóstolo Paulo. Segunda coisa, terceira coisa que Jesus Cristo vai dizer aqui é o seguinte: observai as aves dos céus, observai os lírios do campo. A Bíblia fala que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Quando nós estamos ansiosos, nós só preocupamos com o nosso problema. E nós não vemos as maravilhas que Deus tem para cada um de nós. Olha para você ver a natureza. O quanto que Deus, em sua imensa sabedoria, criou em 6 dias todo esse universo magnífico e maravilhoso. Olha quanto Deus é grande, esse Deus que te ama, esse Deus que te dá valor mais do que qualquer outra criatura. Então, observe a natureza. Primeiro, observe bem os passarinhos. Eles não se preocupam com o dia de amanhã, eles não estão ansiosos e eles não trabalham, eles não ajuntam em celeiros, eles não armazenam alimentos. Por quê? Porque eles sabem que todos os dias, de uma forma ou de outra, eles terão alimento, porque eles sabem, na sua capacidade, ainda que limitada, que Deus proverá. E é isso que Jesus Cristo vai estar dizendo. Se você está ansioso, olhe para a natureza, veja os passarinhos. Com eles não há pandemia, ninguém os manda e ficar em casa. Eles estão voando, cantando, louvando. Aí você vai dizer assim: ah, mas eles são livres e eu estou preso aqui na minha casa. Mas e aquele passarinho que está na gaiola? A pessoa o prende, mas mesmo assim ele continua cantando para a pessoa que o prendeu. Louve a Deus e a ansiedade vai passar. Há um ditado que fala: quem canta, os males espanta. Mas eu gostaria de dizer a você que aquele que louva a Deus se esquece do mal, vence o mal. Aprenda com as aves dos céus. Confie no Criador e na sua providência. E observe também os lírios do campo. Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como ele.
Salomão, o rei todo-poderoso, mas ele, por mais roupas que ele tivesse, ele nunca conseguiu superar os lírios do campo. Olha como crescem os lírios do campo. Olha como eles são lindos. Quando Jesus Cristo vai dizer, olha como crescem os lírios do campo. Se você está ansioso, tomado pelos problemas, pelas circunstâncias, pelas adversidades, cresça espiritualmente, cresça na palavra. E o que é crescer? Quando Jesus Cristo fala dos lírios do campo, ele está mostrando que muitas vezes nós, por causa das nossas inquietações, nós caímos em depressão, em angústia, porque a ansiedade gera depressão. E por quê? Por causa dessa sociedade corrupta, por causa dessa sociedade consumista que está aí. Quantas pessoas hoje estão dizendo, eu não posso ir no shopping porque eu tenho só 300 sapatos, eu preciso ter 320. Eu não posso sair na loja porque a loja está fechada porque eu tenho tantos vestidos e a minha amiga lá do meu círculo de amizades ou minha colega de trabalho, ela tem muito mais do que eu. Olha como a sociedade ela é fútil. Agora, nesses momentos de crise, de adversidade, é que nós começamos a pensar. Você não precisa calçar o seu melhor sapato, ou usar o seu melhor vestido, porque você está em casa. Então, você é muito mais do que isso. Quando Jesus Cristo diz cresce, como crescem os lírios do campo, ele está dizendo, nós precisamos crescer, para ser pessoas melhores. Nós não somos apenas aquilo que o mundo vê, mas nós somos a imagem e semelhança de Deus. Você pode ser lindo, você pode ser uma pessoa maravilhosa, quando o Espírito Santo de Deus reinar em você, e você ter o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade e assim por diante. O homem precisa disso. Não ande ansioso, preocupado, mas cresça como os lírios do campo. Outra coisa que ele vai dizer, já no versículo 30, ele vai falar, por que vocês estão preocupados, homens de pequena fé? Para você superar a sua ansiedade, você precisa de fé. Sabe como que se combate a ansiedade? Você não precisa ir 1 milhão de psicólogos. Você não precisa tomar 2 milhões de remédios. Você precisa apenas ter fé. O que o mundo precisa? Fé. Nós estamos vivendo dias desesperadores. Todo mundo ansioso. Todo mundo sem dormir. Todo mundo tomado por essa adversidade. O que falta? Fé. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Irmãos, o apóstolo Paulo nos dá uma receita de fé interessante, quando ele diz o seguinte, contra os dardos inflamados do inimigo, nós temos que embraçar o escudo da fé. Está lá na carta aos Efésios. O que eu quero dizer? Quando vierem as más notícias, os maus rumores, quando alguém postar no seu WhatsApp uma fake news, quando o inimigo tentar trabalhar na sua vida, porque é interessante observar, o inimigo, ele trabalha na enfermidade. Aquela mulher corcunda, ela não era corcunda porque o demônio a tornou assim, mas o demônio aproveitou da sua enfermidade para o quê? Para inflamá-la, para levá-la ao quê? Ao desespero, por causa da sua situação. O mesmo ocorre. A ansiedade é humana. Mas o inimigo pode se aproveitar da ansiedade. E contra esses dardos inflamados, quando alguém vier dizer para você, olha, morreram tantos, e isso, aquilo, você tem que fazer isso, fazer aquilo. Irmão, tenha fé. E o que é embraçar o escudo da fé? Quando vier os dardos do inimigo, as notícias ruins, os maus rumores, esteja preparado. Quem conhece a palavra de Deus vai exercitar a fé, porque a fé vem pelo ouvir, a fé vem pelo meditar na palavra.
Quando alguém vier com palavras de pessimismo para você, e isso vai te deixar deprimido e ansioso, preocupado, veja o que a palavra de Deus diz: o justo viverá pela fé. O que diz a palavra de Deus? É necessário que aquele que busca a Deus creia que Ele existe e é o abençoador, o recompensador daquele que o busca. Quando vier a depressão, a angústia, irmão, veja o que Jesus Cristo disse: tudo é possível ao que crê. O que Jesus Cristo disse mais? Crês e verás a glória de Deus. Que Jesus Cristo ainda disse: esses sinais acompanharão aqueles que creem em meu nome. Falarão novas línguas, expelirão demônios, pegarão em serpentes e elas não lhes causará dano. Poderão até tomar veneno e nada vai acontecer. Está lá no Evangelho de Marcos. Aí você vai falar assim: então eu tenho que pegar em serpente? Não, você não precisa tentar o Senhor teu Deus. O que Jesus Cristo está dizendo? Se você crê, o mal não vai chegar na tua tenda. O veneno e vírus, em latim significa veneno. O veneno não vai tomar conta de você, e nem mesmo essa ansiedade. A Bíblia fala: busquei o Senhor, Ele me livrou de todos os temores. Para você vencer a ansiedade é necessário fé. Outra coisa que ele vai estar dizendo, ele diz já no versículo 31, que Deus sabe a respeito de todas as nossas necessidades. Ele vai falar assim: olha, quem fica ansioso, quem fica preocupado, quem deixa o mal tomar conta, são os gentios. Quem são os gentios? Aqueles que não creem, aqueles que não conhecem a palavra. Você conhece a palavra, você sabe que Deus é poderoso, e você sabe que Deus sabe a respeito das suas necessidades. Salmo 139 vai dizer que Deus nos sonda, Deus nos conhece. Antes mesmo de nós falarmos alguma coisa, Deus já sabia que palavra nós haveríamos de falar. Deus nos teceu no interior da nossa mãe. Você sabe, você não tem consciência de que Deus, antes dessa pandemia, já não sabia o que haveria de acontecer? Você não sabe que Deus, Ele vai, no tempo certo, nos livrar desse mal? Ele já sabe o que fazer. E Deus sabe a respeito das nossas necessidades, porque Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. O apóstolo Paulo fala que apesar das suas adversidades, das suas lutas, ele sabia que o Deus da paz haveria de supri-lo em todas as suas necessidades. Lembra do Abraão? Quando ele sobe no Monte Moriá para oferecer o seu filho em sacrifício, o menino diz: pai, aqui está a lenha, aqui está o fogo, cadê o cordeiro? O que Abraão disse? Abraão sabia muito bem o que ele teria que fazer ali. Deus proverá. Saiba que Deus vai prover, Deus vai alimentar você, Deus vai sustentar você. Não temos maus rumores, mas creia que Deus vai suprir todas as suas necessidades, porque Deus conhece a sua aflição, Deus conhece a sua ansiedade, Deus conhece o seu problema, mas não conhece apenas isso, sabe também como, quando te livrar dele, porque Deus é poderoso para fazer isso. É assim que você tem que pensar, que Deus cuida de você. A Bíblia fala: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Agrada-te do Senhor e ele satisfará o desejo do seu coração. Mas caminhando um pouco mais, para você vencer a ansiedade, ele vai dizer no versículo 33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Sabe por que as pessoas deixam a ansiedade tomar conta? Sabe por que as pessoas vivem aflitas, angustiadas? Porque elas não conhecem e não buscam o reino de Deus. Não dão prioridade ao reino de Deus. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é o domínio de Deus sobre as nossas vidas. A nossa vida pertence ao Senhor. Nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. E o reino de Deus, ele é maravilhoso.
Quando Jesus voltar, ele vai nos levar para o novo céu e a nova terra. Não haverá pranto, não haverá dor, não haverá depressão, não haverá ansiedade, mas não haverá coronavírus e nada mais. Será um lugar pleno. É o reino de Deus, é o domínio eterno de Deus para a nossa vida. E nós temos que pensar na vida eterna sim, porque é o nosso alvo principal. É o objetivo de Deus para as nossas vidas quando deixarmos esse mundo. Mas o que a palavra de Deus nos diz, o que Jesus Cristo vai dizer, que o reino de Deus, apesar de não estar aqui nem acolá, ele está dentro de nós. E o que é esse reino? Deus domina sobre as nossas vidas. Ele é o rei. E o rei protege. O rei sustenta. O rei abençoa. Nós pertencemos a um reino maravilhoso que é o reino de Deus. Será que você tem buscado o reino de Deus em primeiro lugar? Você vai falar assim, não, eu estou ansioso, eu estou preocupado, eu quero ver lá o que a Globo, a Record, a Band quer dizer. Eu quero ver o que o político quer dizer. Ah, eu quero, vou lá no meu guru, vou lá no meu, no meu vizinho, que ele sabe o que falar. Irmão, sabe quem que você tem que buscar? Busque o reino de Deus em primeiro lugar. E você vai saber que Deus é justo. E a justiça de Deus prevalece para sempre. E o justo nunca mendiga o pão. Nem a sua descendência tem necessidade alguma. Sabe o que falta para você vencer a ansiedade? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Você tem buscado em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça? Porque quando você buscar, o que ele diz aqui? Todas as coisas vos serão acrescentadas. Isso é uma promessa de Deus para mim e para você. Deus vai acrescentar. E ele acrescentou na vida de Jó, apesar de ter passado ele por tantas provações, no final das suas provações, Deus lhe restituiu em dobro, e ele morreu farto de dias e viu a bondade de Deus. A mesma coisa ocorreu com José. Deus sustentou José na prisão, na escravidão, na traição, mas no tempo certo Deus o exaltou. E a mesma coisa Deus faz com os servos seus. Deus vai acrescentar. E finalmente, para você vencer a ansiedade, é fundamental que você saiba que Deus tem dado a você um dia maravilhoso. É interessante que ele vai falar assim, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Basta cada dia o seu mal. Sabe o que ele está dizendo? O que Jesus Cristo está dizendo aqui? Está dizendo para você, olha, você não tem que ficar preocupado com o amanhã. Você tem que ficar preocupado com o hoje. Porque o amanhã é de Deus. Na oração que Jesus Cristo ensinou aos seus discípulos, está no texto anterior, ele vai falar, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E Jesus Cristo nos ensina a pedir o pão de cada dia. Como Deus sustentou lá no Egito, na escravidão, melhor dizendo, lá no deserto, todos os dias Deus mandava um maná. E Deus supria. E assim, todos os dias, Deus nos tem sustentado. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. É assim que você tem que viver. Porque muitas vezes a gente, ou você é saudosista, fica lá choramingando o passado, bons tempos que não voltam mais. Ou você fica só preocupado com o futuro. E não vive o hoje, não vive o presente. Por isso é ansioso. A pessoa ansiosa, ela fica lamentando o que passou e não volta mais. E ela fica preocupada com o dia de amanhã. Jesus Cristo está dizendo, olha, se preocupa com o hoje. Porque hoje é o dia que Deus te deu. A palavra de Deus vai dizer que o tempo se chama hoje. Hoje, se ouvides a vossa voz, não endureçais o vosso coração. O próprio salmista vai dizer, hoje é o dia que o Senhor nos deu, por isso nós devemos nos alegrar. O tempo é hoje. Viva o hoje. Aproveite o hoje. Você não estava cansado de trabalhar e estava falando assim, não vejo a hora de chegar em casa. Agora você está em casa. Veja como você às vezes reclama. Você não estava cansado do trabalho? Agora você tem tempo para ficar em casa. Aproveite esse dia, o dia de hoje, mesmo em casa. Você tem a oportunidade de amar mais a sua esposa, o seu marido. Você tem a oportunidade de curtir os seus filhos, os seus pais. Você tem
É tempo de sobra para você louvar o Senhor, ler a palavra, orar e fazer muitas outras coisas. Aproveite o hoje, porque é o dia que Deus está te dando. Sabe? O que foi o ontem, o anteontem e antes do anteontem? É o passado. Passado é uma coisa que passou, não volta mais. O que você passou de bom ou de ruim, não volta mais. Você não vive, já passou. O que é o futuro? O futuro é uma coisa incerta. Você pode me definir o futuro? O futuro é uma coisa que ninguém sabe, só Deus sabe. E o hoje? O hoje, a gente estuda em português o quê? Hoje é o presente. Presente, que palavra linda! O que é presente? É um dom, é uma dádiva, é uma graça. Você nem mesmo fez por merecer, mas você recebeu. Então, hoje é o dia que Deus te deu de presente. Aproveite, usufrua do melhor desse dia. Deus está te dando para você viver com alegria, para você viver sem ansiedade, para você ser feliz. Porque é isso que Deus quer. Para nós encerrarmos, amados irmãos, eu gostaria de fazer esse apelo a você. Vença a tua ansiedade. O apóstolo Paulo vai dizer na sua carta aos Filipenses: não andeis ansiosos com coisa alguma, mas sejam as vossas petições conhecidas. Pedro vai dizer na sua carta: lançando sobre ele a vossa ansiedade, sabendo que ele tem cuidado de vós. Coisa maravilhosa. Como a palavra de Deus é maravilhosa. Que você, após ouvir essa mensagem, saia fortalecido. Tenha o seu coração e a sua alma na presença de Deus, e Deus vai te fortalecer. E Deus vai aquietar o seu coração. Como o salmista disse: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É a palavra de Deus para você vencer a ansiedade. Se você sabe de uma pessoa ansiosa, um amigo, alguém, compartilhe essa mensagem. Passe essa mensagem adiante. E isso também vai te ajudar a vencer as adversidades da vida. Que Deus te abençoe. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém.